Então, vamos continuar. Então, a gente já entendeu o que é escoamento viscoso e agora a gente vai começar a trabalhar com isso. Então, qual é o nosso foco? O nosso foco é trabalhar com escoamento em tubos e dutos e o objetivo é calcular a perda de carga. O que é a perda de carga? É a parcela de energia mecânica do escoamento que é convertida em energia térmica por causa do atrito viscoso. Como assim? Então, olha, que a gente tem o escoamento do fluido, certo? Como agora a gente está levando em consideração viscosidade, consequentemente o atrito, eu vou ter um atrito entre o fluido e a minha parede. E o que vai acontecer? Atrito gera calor, certo? Então, parte da energia, devido ao escoamento, a energia mecânica do escoamento, vai ser convertida em energia térmica, tá? Por causa do atrito. Então, isso que é a perda de carga. Quanto de energia eu perdi daqui até aqui, por exemplo, devido ao meu atrito, ok? Então, só isso, tá? Então como a gente está trabalhando com viscosidade, então agora a gente vai levar atrito em consideração. É uma forma de calcular, né, quanto eu estou perdendo de energia por causa do atrito, é a nossa perda de carga. Beleza. E como eu calculo a perda de carga? A perda de carga é devida a dois fatores, tá? Então, quais são esses dois fatores? Então, existe a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Qual que é a diferença entre elas? Então, vamos lá. A distribuída é devido ao atrito viscoso ao longo da tubulação. Então, é esse atrito aqui, fluido com parede. Isso é perda de carga distribuída, é uma perda de carga que vai sendo distribuída ao longo do caminho, tá? Então, atrito do fluido com a parede no escoamento numa tubulação, tá? E o que é a perda de carga localizada? Devido aos acessórios nas tubulações, como válvulas, curvas e T's. Como assim? Então, vamos lá, olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um tubo que faz uma curva, que faz uma curva e sai por aqui. Então, esse primeiro termo seria o quê? Perda de carga distribuída, o atrito que eu tenho daqui até aqui. Aí ele faz uma curva. O que acontece? Quando ele faz essa curva, aí eu tenho uma perda de carga localizada, porque agora o atrito não é só por causa do escoamento. Agora a perda de carga não é só por causa do atrito com a parede, é também pela mudança de direção. Então eu mudei a direção, vou fazer com que o fluido que está vindo aqui, ele bata para depois vir para cá. Então, perdi energia. Então, isso seria localizado devido ao que? Válvulas, curvas, T's, qualquer coisa que mude uma configuração de reta. Por exemplo, se eu estou vindo reto e daí aumentei aqui, minha tubulação, daqui até aqui, distribuída. Aqui, uma localizada devido à expansão. Daqui para frente, distribuída de novo. Então, igual aqui, ó, distribuída, localizada. Distribuída, localizada. Distribuída, localizada e distribuída. Localizada e distribuída também. Então, aí eu vou ter distribuída, localizada, distribuída, localizada, distribuída, localizada. A distribuída, função do meu caminho. A localizada, função dessa configuração. Se for uma válvula, se for uma curva, se for um T. Então, é isso. E o que é essa nossa perda de carga total? Por exemplo, aqui seria a soma de todas as parcelas. Como assim? Eu iria somar todas as parcelas da distribuída e todas as parcelas aqui devido à minha localizada. E assim eu ia ter o quanto de energia eu estou perdendo em todo esse caminho devido ao atrito. Ok? Isso que é a perda de carga, tá bom? Então vamos lá, então vamos começar a trabalhar com isso, né? Então, perda de carga distribuída e fator de atrito. Então agora a gente vai começar a trabalhar com a equação de Bernoulli e modificando ela para incluir perda de carga.
Então eu tenho aqui um duto horizontal de diâmetro D, escoamento permanente, fluido incompressível, considerando nesse primeiro momento sem perda de carga localizada. Então eu tenho esse caso aqui, P1, V1, distância L, P2, V2, para um diâmetro D. Se eu aplicar Bernoulli, posso, né? Escoamento permanente, fluido incompressível, e não estou considerando os atritos, né? Então, GZ1 mais B1 quadrado mais P sobre ρ vai ser igual à mesma parcela do outro lado. Então, é aquilo que a gente já aprendeu, né? Eu posso fazer entre uma mesma linha de corrente. E se agora a gente considerar um atrito viscoso na parede, como é que vai ficar essa equação? Lembra que eu falei que a gente tem que pensar nessa equação de Bernoulli como se fosse um balanço de energia, né? Então, energia potencial, energia cinética, energia devida à nossa pressão ali no escoamento. Então, o quanto eu tenho de energia aqui tem que ser igual ao quanto eu tenho de energia aqui. Então, antes de considerar o atrito, sem problema, exatamente os mesmos termos. E agora o que vai acontecer? Eu vou perder um pouco de energia por causa da minha parede. Então, se eu vou perder um pouco de energia por causa da parede, eu tenho que levar em consideração. Então, agora vai ser o quê? GZ2 mais V quadrado 2 mais P2 sobre ρ mais o quanto eu perdi aqui. Então, a energia tem que se conservar. Então, eu vou ter o que aconteceu nesse ponto vai ser igual ao que acontece nesse ponto, mais o quanto eu perdi no caminho. Basicamente é isso. Então agora a gente consegue colocar aqui a nossa perda de carga distribuída, né? Então vamos lá, a gente vai trabalhar com essa equação aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é essa perda de carga distribuída e como que eu consigo achar ela. Porque até agora, olha só, se a gente aplicar essa correlação, a única coisa que eu estou fazendo é achar o HL. Mas tem uma maneira de utilizar aqui. É dado o HL, né, um cálculo para você encontrar o HL, para daí sim você encontrar alguma outra variável que você deseja aqui. Então vamos lá. Bom, nosso objetivo agora é conseguir calcular a perda de carga distribuída HL, tá? Então, já que a gente está analisando a perda de carga distribuída, então vamos pegar um caso em que a gente tem um escoamento em um tubo reto, tá, na horizontal. O escoamento está completamente desenvolvido, beleza? Então, já que a gente está trabalhando com o escoamento completamente desenvolvido em um tubo na horizontal, alfa V1 quadrado sobre 2 tem que ser igual a alfa 2 V2 quadrado sobre 2 e Z2 igual a Z1, que eu analiso na mesma altura. Então, se a gente simplificar lá a nossa equação, a gente vai chegar nisso aqui, P1 menos P2 sobre ρ, posso escrever como ΔP sobre ρ, que vai ser igual ao nosso HL, tá? Perda de carga distribuída. Por que HL? Porque eu não tenho nenhum cotovelo, não tenho nada, não tenho nenhuma perda de carga localizada, apenas a perda de carga aqui distribuída, beleza? Então, a gente vai considerar dois casos, escoamento laminar e escoamento turbulento. Laminar, bem mais simples, turbulento dá um pouquinho mais de trabalho. Então vamos lá. No escoamento laminar, a queda de pressão pode ser calculada analiticamente. A gente já fez isso, né? A gente já mostrou que a queda de pressão vai ser igual a 128 ml vazão volumétrica πd quadrado. Quem que é a minha vazão volumétrica aqui? Ela é a velocidade média πd ao quadrado sobre 4, né? Então velocidade vezes a área da seção transversal. Então, simplifico, ficaria com 32 L sobre D, mi, VD, ok? Se eu pegar isso aqui, que é o meu ΔP, e substituir aqui na minha equação, eu vou ficar com o quê? HL vai ser igual a 32 LD, mi, VD, e isso vai ser igual a quem? L sobre D, V ao quadrado sobre 2, e daí eu posso reescrever, escrevendo como 64 mi ρ VD. Por que eu estou fazendo isso? Porque número de Reynolds é igual ao VD sobre mi, certo? Então é isso que eu estou fazendo. Estou expressando minha equação
em termos do número de Reynolds. Por isso eu vou ficar com 64 sobre Reynolds, ok? Só faltou aqui ó, tá faltando um ρ, né? Que seria esse ρ aqui. Então multipliquei em cima e embaixo por V, só porque eu estou querendo deixar em função do meu número de Reynolds, meu número adimensional, meu número de Reynolds. E eu ficaria então que a minha perda de carga distribuída HL seria 64 sobre Reynolds, LD, V quadrado sobre 2, beleza? Então, para escoamento laminar é simples assim. Então, eu poderia, se eu verificasse que o escoamento é laminar, então eu ficaria que ΔP seria igual a ρ, que seria 64 sobre Reynolds, L sobre D, V quadrado sobre 2. Aqui a minha distância é L, esse é o meu diâmetro D, aqui eu tenho a minha velocidade. Então, se eu quero saber a queda de pressão, simplesmente faria o cálculo disso aqui, bem tranquilo, não teria muito problema, ok? Então vamos lá. Então, o laminar, bem fácil, bem tranquilo. E como ficaria o turbulento? Bom, então o turbulento a gente vai partir de uma outra análise que nós fizemos. Qual análise? A gente viu quando a gente estava analisando, fazendo uma análise dimensional, que a perda de carga, a queda de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, numa seção reta de um tubo, era a função do diâmetro, do comprimento, da rugosidade do tubo, da velocidade, da massa específica e da viscosidade em μ. Aplicando a análise dimensional, a gente encontrou isso aqui, que ΔP dividido por ρv quadrado, né, esse número adimensional, vai ser igual a uma função que envolve μ dividido por ρvd, o grupo adimensional esse, L sobre D e E sobre D, todos são adimensionais. Se a gente olhar, ó, μ sobre ρvd é 1 sobre Reynolds. Então a gente pode reescrever agora como, ao invés de ser uma função f, uma função φ, em que ΔP sobre ρv quadrado vai ser uma função φ, função de Reynolds, L sobre D e E sobre D. Não tem problema nenhum eu fazer isso aqui, tá? Não tem problema nenhum, posso fazer sem problema, tá? Continua sendo um número adimensional, só estou deixando em função do número de Reynolds, que é melhor para a gente trabalhar, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, ΔP sobre ρ é igual a HL. Então, a gente pode escrever aqui, ó, que o nosso HL, aqui, ó, a gente pode escrever, então, que ΔP dividido por ρv quadrado vai ser igual a quem, ó? HL sobre V quadrado, certo? Daqui, juntando com aqui. Então, eu fico que HL sobre V quadrado vai ser minha função φ, função de Reynolds, L e D. Então, essa é uma função que eu não sei ainda qual que é. Eu preciso encontrar ainda, tá? Vou mostrar daqui a pouco. E o que a gente já... o que mostra alguns dados experimentais? Então, dados experimentais mostram que a perda de carga HL adimensional, então, a gente está falando de HL sobre V quadrado, é diretamente proporcional a L sobre D. Então, se é diretamente proporcional, se um aumenta outro aumenta, eu já posso escrever que a perda de carga HL sobre V quadrado vai ser igual a L sobre D vezes uma função φ1, que é a função de Reynolds, e ED, tá? Então, eu simplesmente estou falando que φ, que era uma função de Reynolds, E sobre D, ela é igual a L sobre D vezes uma função outra, né? Reynolds ED, beleza? Rugosidade e diâmetro. Ok? Então agora o que a gente vai fazer é terminar de escrever esse termo e a gente vai ver agora um outro fator que vai entrar aqui que vai facilitar a nossa vida, tá bom? Então, nós encontramos que a perda de carga dividido pela velocidade ao quadrado, então a perda de carga dimensional é diretamente proporcional é igual, né, a L sobre D vezes uma função φ1 Reynolds ED, tá? O que a gente faz agora? A gente vai simplesmente dividir essa velocidade ao quadrado sobre 2. Pode ver que não vai afetar, né,
vai continuar sendo adimensional. Então agora a gente reescreve como L sobre D. Φ2, então uma outra função, por quê? Porque eu dividi aqui, né? Sobre 2, então Φ2, uma função Φ2 de Reynolds e rugosidade relativa, né? Que é rugosidade pelo diâmetro. Agora sim, quando a gente chega nesse termo aqui, agora sim a gente chegou em algum lugar, porque essa função Φ2, ela é conhecida como fator de atrito F de Darcy, tá? Então agora a gente tem que fator de atrito F vai ser igual a essa função, tá? F é o fator de atrito. E a gente pode reescrever HL como L sobre D, V ao quadrado sobre 2, vezes o nosso F, fator de atrito. Ou, né, eu posso escrever também na forma, deixando em termos da unidade metros, né? Posso escrever dessa forma. Então, por que eu queria chegar nisso? Porque é o seguinte, se eu for rodar um experimento, por exemplo, tem lá uma tubulação, né? Tem aqui a minha seção 1, aqui a minha seção 2. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou lá, vou achar qual que vai ser a minha perda de carga HL, né? Pelo ΔP, lembra que a gente viu agora há pouco? Vou achar o meu HL. Tenho aqui o meu comprimento L, tenho aqui o meu diâmetro D, tenho a minha velocidade, então eu vou conseguir achar esse F experimentalmente para uma dada condição de rugosidade e número de Reynolds, beleza? Então, F é determinado experimentalmente, consigo achar experimentalmente. Só que acontece, eu não preciso ficar rodando experimento para um canal circular reto. Por quê? Porque já teve muita gente que fez isso e já retorna para nós essa nossa função F. Então, com base em diversos experimentos que foram realizados, eu tenho hoje já essa função F definida, tá? De duas formas, a gente vai ver. A gente pode encontrar essa função F utilizando o diagrama de Moody, tá? Que depois a gente vai ver como que ele funciona. Então eu posso utilizar o diagrama de Moody. O que é esse diagrama de Moody? Nada mais é do que um diagrama que reúne uma série de dados relacionando, né, Reynolds, rugosidade relativa e o nosso fator de atrito. Ou eu posso utilizar a equação de Colebrook, tá? Que é 1 sobre raiz de F, que é igual a menos 2 log da rugosidade relativa dividido por 3,7 mais 2,51 dividido por Reynolds vezes a raiz de F, tá? O diagrama de Moody é mais simples de utilizar, tá? Depois que aprende a utilizar, não tem muito erro. A expressão ela tem um resultado mais preciso, mas a gente vai acabar utilizando bastante o diagrama de Moody, tá? Beleza, achamos aqui, né? Então a gente tem que a nossa perda de carga distribuída vai ser igual a F, que é o fator de atrito, vezes L sobre D, V quadrado sobre 2. Em que F eu tiro do diagrama de Moody com base no número de Reynolds, que é ρ, velocidade, diâmetro, dividido por μ, e rugosidade relativa, que é a rugosidade pelo diâmetro. Então eu tiro o F ali no meu diagrama de Moody. E para escoamento laminar? A gente não tinha acabado de escrever essa equação, que é a perda de carga para escoamento laminar é 64 sobre Reynolds, L sobre D, V quadrado sobre 2, olha só. LD, V quadrado sobre 2. Então aqui a gente tem quem? A gente tem o nosso F, fator de atrito. Para escoamento laminar, F é constante e igual a 64 sobre Reynolds. Para turbulento, ele é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa, né, que é a rugosidade pelo diâmetro. Para escoamento laminar, ele é função apenas do meu número de Reynolds. Beleza? Então, F laminar, 64 sobre Reynolds, a função apenas de Reynolds não depende da rugosidade. Se você for lá no diagrama de Moody, vai ter lá também o F para o laminar, tá? Que nada mais é do que uma reta. Então, é tranquilo, né? A gente sempre, quando for um escoamento laminar, o fator de atrito é 64 sobre Reynolds. Beleza? A perda de carga distribuída pode ser expressa como uma queda de pressão
em um tubo horizontal de área constante entre duas seções. Tá? Mas o nosso objetivo nunca é ficar calculando qual que é o HL, né? Então, geralmente a gente vai ter um P1, um V1, um P1 e, por exemplo, está querendo saber qual que é o P2. Então, a gente tem que estimar esse HL. Então, já teve alguém que fez isso. Tá? Então, o HL ele vai ser encontrado a partir daqui. Ó. A perda de carga distribuída pode ser calculada pela equação de Darcy, tá? Em que a perda de carga distribuída vai ser igual a F, que é o fator de atrito, tá? Então, F é o nosso fator de atrito, vezes o comprimento L da minha tubulação, vezes a velocidade dividido por 2D. Tá? Então, da onde que veio isso? Né? Então, F, né, que a gente utiliza aqui, ele vem de experimento. Então, fez-se diversos experimentos, variando a vazão, consequentemente o número de Reynolds, e rugosidades e diâmetros. E conseguiu-se mapear uma vastidão de fator de atrito F. Tá? Então agora eu só vou numa tabela e consigo pegar lá qual que é o meu F. Tenho o meu F, faço o cálculo e consigo achar aqui então qual que vai ser o meu Hzinho L e consigo empregar nessa correlação. Tá bom? Então F foi determinado experimentalmente em função de Reynolds, lembrando de que Reynolds é ρVD sobre μ, né? E ele é função também, então se é atrito, tem que ser função de quem? Rugosidade E, tá? Mas por que o D? Então vamos olhar aqui, ó. A gente usa para o cálculo a rugosidade relativa, tá? Então F é baseado em Reynolds e rugosidade relativa, que é a razão entre rugosidade e diâmetro. Então olha aqui, ó. Eu tenho uma determinada rugosidade média E e um determinado diâmetro D. E se eu fizer isso aqui, ó, e utilizar a mesma rugosidade? Olha só. Então, essa rugosidade que nesse caso a gente poderia considerar baixa, aqui eu já não posso considerar baixa, né? Então, o que eu tenho que trabalhar, né, quanto vai influenciar a rugosidade, depende também do meu diâmetro. Então, eu trabalho com uma razão entre rugosidade e diâmetro, tá? Então, como que a gente encontra esse fator de atrito que já foi mapeado, tá? A gente encontra ele no diagrama de Moody, tá? O que é o diagrama de Moody? Então, está aqui para vocês estudarem, tá? Diagrama de Moody é um diagrama, tá, bem grande, em que aqui a gente tem fator de atrito, desse lado a gente tem rugosidade relativa e a gente tem várias curvas assim para cada uma dessas rugosidades relativas. Tá? Então aqui é uma rugosidade relativa, aqui é outra, aqui é outra, e aqui nesse eixo a gente tem um número de Reynolds. Então, por exemplo, calculei, minha rugosidade relativa deu 10. Aqui 5, vamos supor, e aqui 1. Deu 10? Então eu vou utilizar essa linha aqui. Calculei meu número de Reynolds, vou VD sobre μ. Então, esse é o meu fator de atrito. Calculei o número de Reynolds e caiu aqui. Esse aqui é o meu fator de atrito. Minha rugosidade agora ela é de 1. Tá? Então, minha rugosidade é de 1 e meu Reynolds é o mesmo desse aqui. Aqui é meu fator de atrito. Vamos com esse aqui, ó. Então, rugosidade de 1, mesmo Reynolds. Aqui é o meu fator de atrito. Tá bom? Então, basicamente, é assim que se utiliza o diagrama de Moody. Só que, quando o escoamento é laminar, eu não dependo mais da minha rugosidade. Tá?
O diagrama ele mostra isso aqui, ó, uma linha reta, tá bom? Então, como a gente tem aqui uma linha reta, por quê? Porque em laminar a gente depende apenas do Reynolds. Essa linha é 64 sobre Reynolds. Então, vê lá que o escoamento é laminar. Por exemplo, o número de Reynolds deu 1000. A gente sabe que até 2300 é laminar. Então, deu 1000, sem problema. 64 sobre 1000. Achei o meu fator de atrito. Então no laminar não importa qual que é a rugosidade? Não importa. E no turbulento? O número de Reynolds deu 10.000. Opa, aí sim eu preciso achar a minha rugosidade, porque em função da rugosidade o fator de atrito varia consideravelmente, tá bom? Então, laminar, nosso fator de atrito aqui é um valor que depende só de Reynolds. Para turbulento, aí ele é função de Reynolds e dessa razão. Então eu quero que vocês estudem um pouco esse diagrama de Monte, tá bom? Então eu vou passar aqui 2 casos para vocês encontrarem qual que é o fator de atrito desses 2 casos. Então a gente tem um Reynolds de 2000 e tem um tubo de concreto com D igual a 20 centímetros. Então eu quero saber quem que é o F. Meu objetivo aqui é o F. Então eu quero que vocês façam aí e calculam quanto que vai dar o meu fator de atrito. O exemplo 2, exercício 2 aqui para vocês calcularem, é Reynolds igual a 10.000, um tubo de concreto de novo, com um diâmetro de 20 centímetros também. Quanto que vai ser o meu fator de atrito? Mas professor, você não passou aqui a rugosidade, né? Não tem problema, porque existe tabelado a rugosidade média em função do meu material. Por exemplo, tubo de concreto. Eu vou lá, concreto, rugosidade tanto, tabelado. Aço, rugosidade tanto. Então, para cada material, eu vou ter ali uma rugosidade, que vem tabelada. Tem a rugosidade, tem o diâmetro, calculo a rugosidade relativa, que entra aqui. Tem o número de Reynolds, só sigo a curva e acho o meu fator de atrito, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua a partir daqui e agora sim, a gente vai começar a empregar essa equação aqui, Então, eu quero que vocês façam isso aqui e estudem, como que usa o diagrama de Monte, então como que eu acho o fator de atrito em função de número de Reynolds e rugosidade, ok?